Será que ser uma mãe super protetora pode prejudicar o desenvolvimento do nosso filho? Se você quer saber, continua assistindo esse vídeo porque eu vou te contar. Mas antes, já deixa um like aí. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Sara Caroline e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre superproteção. Você se considera uma mãe superprotetora? Mas será que esses cuidados são realmente bons para nossos filhos ou será que eles só prejudicam o desenvolvimento da criança? Esse vai ser o assunto do vídeo de hoje. Mas antes eu quero te pedir, se inscreve aí no meu canal se você ainda não for inscrita, porque aqui sempre tem vídeos sobre maternidade, tem muita dica legal, então para você não perder nadinha, tem que se inscrever. Bom, então para começar eu já queria defender as mamães dizendo que nós já temos esse instinto de proteção. Quando o bebê nasce, a gente já nasce com essa garra, com esse instinto de querer proteger aquele nosso bebezinho. Mas algumas vezes, esses cuidados, essa proteção, ela acaba se tornando um exagero, acaba sendo em excesso. E sim, esse excesso, esse exagero, essa super proteção pode sim prejudicar a criança. Mas é importante lembrar que essas mães não fazem isso por mal. É uma coisa meio inconsciente. Geralmente isso acontece com mães que são cobradas pela família, são cobradas demais pela sociedade. Então elas querem proteger aquela criança, querem proteger tanto que acaba sufocando o filho. Porque é normal que a gente queira proteger, que a gente não queira que a criança se machuque, que a gente quer evitar que ela sofra, que ela passe por momentos ruins. Mas infelizmente as crianças precisam passar por algumas coisas e isso faz parte do desenvolvimento. Sara, mas eu não sei se eu sou uma mãe super protetora. Como é que eu faço para identificar? Bom, geralmente as mães super protetoras, elas tentam evitar ao máximo que a criança se machuque. Então ela não deixa a criança correr, se ela vê a criança correndo, ai meu Deus, não corre. Se ela vê a criança tentando subir alguma coisa, ela vai lá e pega pra criança. De repente é um bebezinho, ele tá tentando pegar um brinquedinho, ainda tá na fase que não sabe engatinhar, ela vai lá e dá pra criança, porque ela não quer que a criança sofra, que a criança tem aquele trabalho, aquele esforço. Ou então a mãe super protetora não consegue dizer não pra criança, deixa a criança fazer tudo, porque ela não quer que a criança chore, que a criança fique triste, então ela nunca diz não. Essa mãe geralmente não deixa a criança explorar coisas novas, então ela só quer ficar com a criança no colo. É ali a fase de engatinhar, tem que deixar no chão, tem que deixar experimentar, sentir ali o chão, de repente num tatame, numa coberta, mas a mãe não deixa, porque ela tem medo que a criança se machuque, meu Deus, o que pode acontecer? Mas isso faz o quê? Como que isso prejudica a criança? Isso pode atrasar o engatinhar da criança, por exemplo, né? Porque ela tem que tentar ali sozinha, ela tem que ir se esforçando, faz parte de um processo, faz parte do desenvolvimento. Mas se essa mãe ali, ela quer cuidar, ela quer super proteger, ela fica com a criança no colo, evitando que a criança tenha aquele momento, porque, poxa, ela pode se machucar, ela pode sofrer alguma coisa, e aí isso acaba prejudicando a criança. Outro exemplo de que a superproteção pode prejudicar o desenvolvimento da criança é naquela fase do engatinhar mesmo que eu falei pra vocês. Por exemplo, a gente coloca a criança ali de barriga pra baixo, deixa um brinquedinho longe pra criança ir se esforçando pra pegar, mas a mãe super protetora, ela não consegue, ela fica com dó, ela vai lá e entrega pra criança porque ela não quer que ela tenha aquele esforço, porque ela não se frustre, mas isso faz parte do processo. A gente tem que entender que é se esforçando que a criança vai se esforçando a conseguir pegar o brinquedo, ela vai se levantando, então faz parte de um todo o processo. Mas se a gente vai lá e entrega pra criança, a gente quebra toda essa fase, porque a criança não precisa se esforçar pra fazer ou pra chegar até o brinquedo, porque a mãe dela vai lá, sempre entrega pra ela. E aí, pensando nesse mesmo ponto, a gente pensa naquele lado de, poxa, a gente quer proteger a criança pra que ela não caia. É claro que existem limites, né? A gente não vai deixar a criança correr no meio da rua, fazer uma loucura, mas correr, brincar, se divertir, são coisas que a criança precisa fazer, até mesmo pra desenvolver a musculatura dela. Ela precisa ter aquele esforço ali, correr e cair, se machucar. É uma coisa normal, é um processo que a criança precisa passar. Tem até algumas mães, inclusive, que elas levam as crianças pra escolinha e não gostam que a criança volte suja, né? Porque, ai meu Deus, a criança voltou suja. Eu adorava quando a Alice voltava suja, porque eu sabia que ela tinha se divertido, que ela tinha bagunçado, que ela não ficou só paradinha, porque eu queria realmente que ela explorasse, tivesse todo aquele desenvolvimento com outras crianças, com sujeira, uma experiência nova, já que em casa ela não tinha contato com areia.
areia, na escolinha ela tinha, então ela podia explorar uma coisa nova, uma textura nova. E é assim que a gente tem que pensar, poxa, é uma coisa diferente, vai ser bom pra criança. Não dá pra gente ficar pensando, ai meu Deus, ela vai se sujar, ela vai ficar incomodada. Calma, chega em casa, toma um banho, tá tudo certo, faz parte do processo. Isso é bom pra criança. E um outro grande problema que tudo isso pode causar é que essas crianças podem se tornar adultos imaturos ou então adolescentes imaturos. E essas vão ser pessoas que vão ter dificuldades de lidar com os próprios sentimentos, porque ela sempre teve a mãe ali para proteger ela, para defender, para dizer um sim. Aí de repente vai para a escola, sai com os amigos, escuta um não, é uma pessoa rabugenta que fica muito triste ou então que explode muito fácil com as coisas, ou então uma pessoa muito independente, ela precisa sempre da ajuda dos outros para fazer as coisas, ela não consegue fazer nada sozinha, ela sempre tem que ter alguém ali com ela. Então são pessoas que sempre foram privadas do sofrimento. Então quando elas se depararem com isso na adolescência ou na vida adulta, quando elas estão desligadas de certa forma da mãe, né, quando a mãe não tem mais ali aquele controle, porque aí a criança vai para a escola, ou então ela é adulta, vai para o trabalho. Então quando tem esse afastamento da mãe, a criança que já virou um adulto, um adolescente, acaba sofrendo com a realidade da vida, porque nem tudo são flores, principalmente fora de casa. Então se a gente quer cuidar muito, quer privar muito do sofrimento, quando a criança sai, quando esse adulto sai para a vida real, ela vê que, opa, não é bem assim. Não tem a minha mãe, não tem uma super proteção aqui fora, as coisas não são bem assim. Ai, Sara, mas então você tá dizendo que eu tenho que fazer meu filho sofrer horrores pra quando chegar lá fora, ele não sofrer nada? Não foi nada disso, a questão não é essa. A questão é, a gente precisa deixar com que as coisas aconteçam naturalmente como elas deveriam acontecer e parar de evitar coisas naturais. Por exemplo, a criança tá correndo, é claro, você vai ficar de olho ali na criança onde ela tá correndo, local, mas deixa ela correr. Caiu, poxa, levanta, vamos fazer um curativo. É um processo, é normal. O que não dá é pra sem excesso, ai meu Deus do céu, não, fica aqui sentado o tempo todo. A criança não é um robô, né? Ela precisa desse momento, ela precisa dessa fase. Então a gente pode ir trabalhando isso aos poucos. É claro que não vai ser de um dia pra noite que você vai falar, ai, assisti os vídeos da Sara, pronto, não sou mais uma mãe super protetora. Não, eu sei que é um processo, né? A gente precisa começar aos poucos, mas isso precisa começar. Então você pode fazer alguns trabalhos, alguns exercícios aí na sua casa. Por exemplo, comece a pedir para a criança te ajudar em algumas coisas. Ah, a criança comeu ali um salgadinho. Pede para a criança ir lá jogar no lixo, se ela alcança, se é na altura dela. Pede para ela ir lá jogar, ou então você desce na altura dela ali, para que ela faça coisas de acordo com a idade dela, mas coisas que ela se sinta importante, que ela entenda que é uma coisa que ela vai ter que fazer sem a ajuda da mãe. Por exemplo, levar um copo na pia, de repente apertar a descarga no banheiro, sabe? Coisas que ela vai ter que fazer um dia sozinha, coisas que o ser humano faz, coisas naturais. Então, se a gente vai pedindo para a criança ajudar nesses processos simples, isso já vai dando uma liberdade a mais para a criança e a gente vai entendendo que a criança é capaz, que ela consegue e que ela pode fazer algumas coisas sozinha. Antes de fazer esse vídeo, eu li bastante, pesquisei bastante e conversei também com aquela minha prima que já veio aqui no canal, a Carol Pacanhã. Ela é psicóloga e pedagoga, para entender do lado da psicologia, como é que os psicólogos olham para tudo isso. E aí a Carol me deu um exemplo bem legal, porque eu não me considero uma mãe super protetora, mas eu já tive alguns momentos que eu falei, poxa, eu preciso dar uma segurada. Inclusive tem algumas coisas que eu preciso trabalhar ainda na minha cabecinha. E aí a Carol me lembrou que eu tava conversando com ela esses tempos, porque um tio da Alice fala que quer levar ela pra Disney, e eu falava pra Carol, Deus me livre, eu nunca vou deixar ele levar ela pra Disney sozinha. E aí ela falou, Sara, mas aí você tá pensando numa insegurança tua e você vai privar a tua filha de conhecer uma coisa bem legal, de fazer uma viagem super legal. É claro que é uma coisa diferente, né? Porque é um outro país, tem tudo essas coisas, mas é um exemplo bacana, porque aí a gente para pra pensar que às vezes a gente tá pensando no nosso medo, na nossa insegurança e privando a criança de viver um momento legal, uma experiência bacana que vai ser legal pra ela. Então quando você começar a perceber que tá ficando muito excessivo, para e pensa, tá, mas isso é bom pra criança? O que isso vai trazer de bom, de benefício pra criança? Eu impedir ela de fazer isso, vai ajudar como? Sabe, vai fazendo esse exercício, vai pensando, porque eu tenho certeza que isso já vai ajudar. E aí teve uma frase que a Carol me falou, que foi ela que fez, e eu achei super legal e vou ler aqui pra vocês. Cuidado é bom,
Mas cuidado em excesso é privação de liberdade no sentido de proporcionar que a criança vivencie as mais diversas situações. E é exatamente o que eu falei sobre a viagem, né? Que é inclusive ela que me lembrou disso. Então a gente acaba privando a criança de muita coisa, né? A gente tá pensando que tá protegendo, mas na verdade a gente tá privando ela. Então cuidado é bom, a gente precisa cuidar, é claro, né? Não dá pra ser a doida que deixa a criança fazer largada lá, mas tudo que é em excesso é ruim. Então a gente tem que ficar ligadinha nessas coisas, porque senão a gente acaba prejudicando o nosso filho, né? Privando ela ali de uma experiência bacana. Bom, gente, mas é isso. Me contem aí o que vocês acham que vocês precisam diminuir, o que tá precisando melhorar aí, que eu quero saber. Bom, não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrita, deixar um like nesse vídeo aí. E é isso aí, gente. Um beijão. Até os próximos vídeos. Tchau, tchau!